Bom dia. Antes de qualquer coisa, quero que você respire fundo e sinta a presença de Deus bem perto de você agora, neste momento. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de batalhas que parecem impossíveis de vencer. E não são poucas as vezes em que o inimigo tenta fazer com que desistamos, que pensemos que não somos capazes, que o peso do mundo está nos esmagando. Mas saiba, de todo o coração, que Deus já te capacitou para vencer todas as suas lutas, especialmente aquelas que travamos dentro de nós mesmos. A palavra nos lembra em Filipenses 4:13 que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa promessa não é apenas uma frase bonita para decorar. É a garantia de que mesmo quando você se sente fraco, Deus está contigo para te dar forças. Quando você olhar para o espelho e sentir que está sozinho, que ninguém entende a dor que está no seu coração, lembre-se que o Espírito Santo está dentro de você, pronto para agir, para te consolar, para te guiar. Muitas batalhas que enfrentamos não são visíveis. São lutas do nosso interior. Medos, dúvidas, angústias, traumas que nos paralisam e nos fazem esconder quem realmente somos. Por fora, podemos parecer fortes, até mesmo invencíveis, mas por dentro estamos machucados, sangrando silenciosamente. Não há vergonha em reconhecer isso, pois Deus, o Deus que vê o coração, sabe o que você carrega e deseja te restaurar. No Salmo 34:18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade de Deus é algo que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa entrega, da nossa abertura para Ele entrar e transformar aquilo que parece estar perdido. É no nosso quebrantamento que Deus manifesta sua força e no nosso desespero que Ele traz esperança. Se a batalha está dentro de você, permita que o Espírito Santo entre em ação. Ele é o Consolador prometido por Jesus, que veio para nos ensinar, guiar e fortalecer. Quando você sentir vontade de desistir, ore. Quando a dúvida tentar tomar conta, medite na palavra. Quando o medo sussurrar mentiras, lembre-se das promessas eternas que Deus fez. Ele nunca falha, nunca abandona, nunca se cansa de nos amar. Você pode estar enfrentando uma luta financeira, um problema de saúde, dificuldades no relacionamento, mas a maior batalha sempre será a espiritual, a que acontece dentro do seu coração. Por isso, foque em alimentar a sua fé. Leia a Bíblia, ore com sinceridade, cultive um relacionamento íntimo com Deus. Ele é a fonte de toda força, de toda esperança e de toda vitória. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, mesmo diante de grandes dificuldades, confiaram em Deus e foram vitoriosas. Davi, um simples pastor, enfrentou gigantes. José, vendido pelos irmãos, virou governador do Egito. Daniel, na cova dos leões, foi protegido pela fé. Jesus, em meio à cruz, venceu a morte e trouxe a vida eterna. Você pode estar enfrentando uma luta financeira, um problema de saúde, dificuldades no relacionamento, mas a maior batalha sempre será a espiritual, a que acontece dentro do seu coração. Por isso, foque em alimentar a sua fé. Leia a Bíblia, ore com sinceridade, cultive um relacionamento íntimo com Deus. Ele é a fonte de toda força, de toda esperança e de toda vitória. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, mesmo diante de grandes dificuldades, confiaram em Deus e foram vitoriosas. Davi, um simples pastor, enfrentou gigantes. José, vendido pelos irmãos, virou governador do Egito. Daniel, na cova dos leões, foi protegido pela fé. Jesus, em meio à cruz, venceu a morte e trouxe a vida eterna. Essas histórias não são apenas relatos do passado. São testemunhos vivos de que Deus pode fazer o impossível na sua vida também. Deus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em todos os momentos. Em Isaías 41:10 ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando sentirmos medo, angústia, tristeza, podemos nos apoiar nessa palavra, que é um escudo e um conforto. Hoje permita que Deus renove a sua esperança. Não importa o tamanho da batalha, Ele é maior. Não importa o quanto você tenha caído, Deus está pronto para te levantar. Não importa o que os outros digam,
O que importa é a voz do Espírito Santo que fala dentro de você, dizendo: levanta-te, eu te capacito para vencer. Nunca se esqueça de que o nosso Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes, a nossa vitória está além do que podemos imaginar. Porque Deus trabalha no invisível, no sobrenatural, no impossível para os olhos humanos. Confie nele com todo o seu coração, mesmo quando tudo parecer perdido. E se hoje você sente que está no meio da tempestade, lembre-se de que Jesus acalmou o mar agitado só com a sua palavra. Ele pode acalmar o seu coração. Ele pode restaurar o que foi destruído. Ele pode trazer paz onde há medo. Ele pode trazer luz onde há escuridão. Deus te ama de maneira incomparável e tem um propósito para a sua vida. Não deixe que as dores do passado ou as incertezas do presente te impeçam de seguir adiante. A sua história ainda está sendo escrita e Deus é o autor da sua vitória. Entregue a Ele o que te pesa, confie na sua direção e caminhe com coragem. Hoje é um novo dia cheio de possibilidades e bênçãos. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo te fortalecendo a cada passo. Que você tenha a certeza de que Deus está ao seu lado, te capacitando para vencer todas as batalhas internas e externas. Não desista, não se renda. Deus está contigo, hoje e sempre. Tenha um ótimo dia e que as bênçãos do céu sejam derramadas abundantemente sobre a sua vida. Às vezes, a batalha interior é tão silenciosa que quase ninguém percebe. Nem mesmo nós conseguimos identificar exatamente o que está nos incomodando ou nos paralisando. Pode ser uma tristeza profunda que não tem nome, uma angústia que parece sufocar o coração, uma ansiedade que rouba a paz. Nesses momentos, é natural sentirmos vontade de desistir, de baixar os braços e aceitar que a dor será para sempre. Mas Deus nos chama a resistir, a permanecer firmes, pois Ele mesmo prometeu estar conosco. 2 Coríntios 12:9. Paulo nos conta que pediu a Deus que lhe tirasse um sofrimento, uma espinha na carne. Mas a resposta que recebeu foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, mesmo em meio à fraqueza, à dor, à luta, a graça de Deus é suficiente para sustentar, fortalecer e capacitar. A nossa fraqueza não é motivo para desistir, mas o lugar onde o poder de Deus se manifesta de forma mais clara e poderosa. Quando você se sentir fraco, desanimado, cansado, lembre-se de que Deus quer usar essa sua fraqueza para mostrar o seu poder. Não esconda suas dores, não tenha vergonha das suas lágrimas, pois Deus vê o que está dentro do seu coração e quer curar cada ferida. Ele é especialista em restaurar vidas quebradas, em transformar lágrimas em sorrisos, em dar nova esperança, onde parecia não haver mais. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis e, mesmo assim, confiaram em Deus. Jó, que perdeu tudo e sofreu profundamente, não abandonou a fé. Ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa entrega total a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é o que nos inspira a seguir em frente quando tudo parece perdido. Você pode se perguntar: mas por que Deus permite que eu passe por essas dores? Por que Ele não me livra logo? A resposta não é simples. Mas a palavra revela que Deus usa as dificuldades para nos moldar, para nos tornar mais fortes, mais parecidos com Cristo. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as batalhas internas, os momentos de dor e confusão. Cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito divino. Às vezes, é para nos ensinar a depender mais de Deus e menos das nossas próprias forças. Às vezes, é para nos preparar para uma bênção maior que está por vir. E outras vezes, é para que o nosso testemunho se torne luz para outras pessoas que também estão sofrendo. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo atua com mais intensidade. Ele nos consola, nos guia, nos dá discernimento e paz, mesmo quando tudo ao redor está caótico. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos e que enviaria o Espírito Santo para ser nosso ajudador.
Essa presença divina dentro de nós é um refúgio seguro, um porto onde podemos ancorar nossa esperança. Não importa o tamanho da sua batalha, Deus é maior. Ele é o Deus que fez os céus e a terra, que acalma tempestades, que abre caminhos onde não há caminho. Por isso, quando sentir que está no limite, olhe para o céu e diga: Deus, eu confio em ti. Mesmo sem entender o porquê das coisas, entregue tudo em suas mãos, porque Ele está cuidando de cada detalhe. É normal sentir medo, sentir dúvidas, mas não deixe que esses sentimentos sejam o que guie a sua vida. O medo paralisa, mas a fé liberta. A dúvida pode enfraquecer, mas a confiança em Deus nos fortalece. Em Hebreus 11, vemos uma galeria de heróis da fé, que confiaram em Deus mesmo sem ver o fim da história. Essa mesma fé pode ser a sua força hoje. O caminho da vitória passa pelo deserto da provação. Passar por momentos difíceis não significa fracasso, mas crescimento. É Deus te preparando para uma vida de abundância espiritual e bênçãos. Lembre-se sempre de que Ele é o Deus do impossível, que fez o mar se abrir, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que pode mudar a sua história. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está ao seu lado caminhando com você, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas. Além disso, Ele coloca pessoas ao seu redor para te ajudar, para orar por você, para te levantar quando estiver caído. Não tenha medo de buscar apoio, de abrir seu coração para alguém de confiança, porque Deus pode usar essas pessoas para ser instrumentos de cura na sua vida. O Espírito Santo te fortalece para vencer. Ele te dá coragem para enfrentar o que parece impossível. Ele te renova a cada manhã. Como a promessa em Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Hoje aceite essa verdade. Deus está renovando suas forças, sua esperança e sua fé. Não importa o que você esteja passando, a vitória está mais próxima do que você imagina. Deus está agindo, mesmo que você não veja agora. Ele está preparando um futuro cheio de paz, alegria e descanso para o seu coração. Então, levante a cabeça, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo te conduza para além da dor, para além do sofrimento, para um lugar onde a paz que excede todo entendimento possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você é mais forte do que imagina, porque Deus está contigo. Ele é a sua rocha, o seu escudo, a sua salvação. Confie nele, permaneça firme e veja como a luz de Deus vai brilhar na sua vida, iluminando até os cantos mais escuros da sua alma. A vida cristã não é isenta de lutas e tribulações. Jesus mesmo nos alertou que no mundo passaremos por aflições. João 16:33. Contudo, a diferença para quem crê está no fato de que não estamos sozinhos para enfrentar essas provações. Deus nos acompanha, nos fortalece e nos dá a vitória mesmo quando tudo parece perdido. E isso é a essência da nossa fé. Acreditar no invisível, confiar no intangível e caminhar firmes na promessa do Senhor. Quando você se sentir esmagado pelas circunstâncias, lembre-se que Deus não apenas permite as tempestades, mas também nos dá a capacidade de atravessá-las. Ele não é um Deus distante, mas um pai amoroso que cuida do seu filho ou filha com zelo e misericórdia. A Bíblia diz em Salmos 46:1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, mesmo quando tudo ao redor desmorona, Ele é o seu abrigo seguro. O segredo para vencer as batalhas interiores está em não resistir sozinho, mas entregar tudo nas mãos de Deus, abrindo espaço para que o Espírito Santo opere milagres em seu coração. Não adianta lutar com as próprias forças, porque o inimigo é astuto e forte, mas a força de Deus é maior. Em Efésios 6, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Por isso, a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus são indispensáveis para sermos fortalecidos. Não se esqueça que as promessas de Deus são eternas e imutáveis. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20.
E essa certeza nos traz esperança e coragem para continuar. Mesmo que tudo pareça ruir, a palavra de Deus permanece firme, e nela encontramos consolo e direção. É como um farol que nunca se apaga, que nos guia na escuridão e nos leva para águas tranquilas. Se você está enfrentando uma luta que parece interminável, lembre-se de Jó, que apesar de ter perdido tudo, não perdeu a fé. Ele disse: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa confiança em Deus é o que nos sustenta em meio à dor e ao desespero. Tenha essa mesma fé, sabendo que Deus está trabalhando para o seu bem, mesmo que você ainda não consiga ver. Também é importante lembrar que Deus usa as dificuldades para nos moldar e nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nossas vidas. Muitas vezes, os momentos difíceis são o solo fértil, onde a nossa fé cresce e se fortalece. Não permita que a dor te paralise, mas use-a como combustível para buscar mais de Deus, para se aproximar dele com sinceridade e humildade. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Isso mostra que a luta tem um propósito divino e que, ao final, o que fica é a esperança sólida e inabalável. Essa esperança não decepciona porque é fundada no amor de Deus, que nunca falha e jamais nos abandona. Quando você sentir o peso da ansiedade ou do desânimo, lembre-se de que Jesus convidou os cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. Mateus 11:28. Ele não promete uma vida sem problemas, mas uma vida com paz mesmo no meio das dificuldades. Essa paz que só Deus pode dar excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Deus não apenas nos fortalece, Ele também nos ensina a perdoar, a amar e a caminhar em santidade. A cura do coração acontece quando entregamos a Ele o que nos fere, quando escolhemos confiar mesmo quando não compreendemos o porquê. A transformação verdadeira começa no íntimo, no renovo da mente, na fé que se renova a cada dia. Você não está sozinho. Há uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo que também lutam e vencem. Unidos pela fé, somos mais fortes. Não hesite em buscar ajuda na igreja, no grupo de oração, em amigos que te edificam. Deus usa essas pessoas para ser o canal da sua graça e do seu amor. Portanto, continue firme, continue crendo, continue orando. E batalha é dura, mas a vitória é certa. Deus está te moldando para algo maior do que você pode imaginar. Ele quer que você seja luz, testemunho vivo do seu poder e amor. E lembre-se, cada lágrima que você derrama é preciosa para Deus, e Ele a transforma em alegria. Que o Espírito Santo te fortaleça neste dia. Te dê sabedoria para lidar com as dificuldades e te encha de paz. Que a presença do Senhor seja seu escudo e seu amparo, e que você possa sentir a certeza de que não há nada impossível para aquele que crê. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Acredite nisso, viva isso e seja luz onde quer que vá. À medida que caminhamos nesta jornada da vida, enfrentando batalhas internas e externas, é fundamental lembrar que nossa força verdadeira não vem de nós mesmos, mas do Senhor que nos sustenta a cada passo. Quando nos sentimos fracos, Ele nos torna fortes. Quando nos sentimos perdidos, Ele nos guia. Quando sentimos que não há saída, Ele abre portas e caminhos novos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida e esperança. Em Isaías 40:29-31, está escrito: Ele dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você hoje, para mim, para todos que confiam no Deus vivo. Você não precisa carregar sozinho o peso das suas lutas. Jesus disse em Mateus 11:28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra é um convite para entregar suas preocupações, suas dores e suas batalhas nas mãos daquele que tem poder para transformar toda a sua vida. Nunca se esqueça de que o Espírito Santo está sempre contigo, como nosso consolador e guia. Ele nos ensina a orar, nos ajuda em nossas fraquezas e nos lembra das promessas de Deus mesmo quando o nosso coração está cansado. Confie nele, permita que ele guie seus passos e transforme seu interior. A vitória não é a ausência de luta, mas a certeza da presença constante de Deus em meio à tempestade. Você pode estar atravessando um vale escuro, mas a luz do Senhor brilha intensamente para aqueles que o buscam. Confie que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Além disso, não permita que o passado defina quem você é. Deus é especialista em transformar histórias, em escrever novos capítulos cheios de esperança e alegria. O apóstolo Paulo nos ensina que, em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Permita que essa transformação aconteça em sua vida hoje. Caminhe na fé, amando a Deus acima de tudo e amando o próximo como a si mesmo. Que o amor de Cristo seja o motor que te impulsiona para a frente, para a superação, para a vitória. Que você seja luz onde houver escuridão, esperança onde houver desespero. Por fim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que você tenha coragem para enfrentar as batalhas internas e externas, sabendo que Deus está contigo em cada instante. Lembre-se sempre, Deus te capacitou, Deus te fortalece, Deus te ama profundamente e quer ver você triunfar. Não desista. A sua vitória está próxima, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, da paz que só Ele pode dar e da certeza de que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Amém.